Graça e paz, povo de Deus! E aí, tudo bem, meus amores? Como vocês estão? Estamos de volta em mais um vídeo, glória a Deus! Gente, hoje o vídeo é Há um tempo para todas as coisas. E Deus é tão maravilhoso que eu estava aqui gravando um outro vídeo e veio essa palavra na minha cabeça que o Espírito Santo deu aqui. Eu vou falar pra vocês, claro, não vai passar despercebida essa palavra. E pega a sua Bíblia aí e vamos ler. Gente, minha Bíblia, tantos anos, que olha isso, coitadinha. Eu tenho outra, tá? Mas essa daqui é a que eu mais uso, porque é a que eu já estudei muito nela, então é a que eu mais uso. Enfim, vamos ler Eclesiastes, capítulo 3, do 1 ao 8, que diz assim: Tudo neste mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já conheceram e as que ainda vão conhecer, porém não nos deixa compreender completamente o que ele faz. O versículo 11 diz isso. Deus marcou o tempo certo para cada coisa. Thaís, por que você está lendo essa passagem? Eu tenho passado por uma fase na minha vida que Deus tem me feito amadurecer muito, sabe? Em meio às lutas, em meio às circunstâncias, em meio a tudo, né? Todas as coisas, Deus me ensinou que eu tenho que tirar um aprendizado de cada uma delas. E cada luta, cada circunstância, tudo que acontece na minha vida, eu sempre tento entender o que Deus quer me ensinar com aquilo dali. E nos últimos anos da minha vida, Deus tem me feito amadurecer e aprender muitas coisas, muitas mesmo. E uma das coisas que eu aprendi é que há tempo para todas as coisas. Mas eu já sabia disso antes, só que eu não vivia isso de uma forma madura. Eu entendia que Deus determinava um tempo para todas as coisas, mas eu precisava que Deus fizesse as coisas no meu tempo, sabe? Aquela hipocrisia da gente, de, o Senhor tá falando, mas, poxa, por que o Senhor não faz agora? Então, hoje eu sei descansar no tempo do Senhor. Eu sei que eu tenho desejos, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, mas eu sei que eles vão ser melhor quando acontecerem, não no meu tempo, mas no tempo do Senhor. Esse amadurecimento, essa aprendizagem, não veio do dia para a noite, veio com o caminhar com o Senhor, veio no processo que eu tenho vivido de transformação que Deus tem me feito passar. E hoje eu posso dizer, como eu falei, que eu tenho um amadurecimento muito diferente, muito melhor do que eu tinha há 2 anos, há 3 anos atrás. Então hoje, ainda que eu espere promessas do Senhor que Deus já me revelou, eu sei que elas ainda não aconteceu porque ainda não é o tempo. Então, o que eu quero te falar hoje nesse vídeo é que a gente precisa entender essa passagem bíblica, a gente precisa entender de que há um tempo para todas as coisas, não só da boca para fora, mas viver isso, sabe? Verdadeiramente na nossa mente e no nosso coração. E a gente precisa viver isso para que a nossa alma, ela fique em paz, esperando que tudo aconteça no tempo do Senhor. Porque quando a gente fala só da boca para fora que a gente entende,
Quando Deus não faz as coisas no nosso tempo, a gente murmura, a gente reclama, a gente fica ansioso, a gente acha que Deus está demorando, a gente acha que já aconteceu na vida de fulano, na nossa também já deveria ter acontecido. E não é dessa forma. Não é assim que acontece. Deus, ele vai preparar tudo no tempo dele. Às vezes a gente acha, porque fulano está fazendo uma faculdade, eu já deveria ter feito. Mas às vezes não é o tempo do Senhor de você estar fazendo a faculdade no mesmo ano que aquela pessoa que você está olhando está fazendo. Porque às vezes você não está maduro para estar numa faculdade. Ou outra explicação, sabe? Então o que eu quero te dizer hoje é: busque no Senhor o amadurecimento de você entender que as coisas são melhor no tempo de Deus, não no seu. Porque o nosso tempo a gente quer tudo para ontem, a gente não quer nem para agora. A gente pediu, a gente não quer nem para agora, a gente quer para ontem, porque a gente é muito apressado. A gente quer que Deus faça as coisas no estalar de dedo, do nosso jeito, na nossa hora, no nosso tempo. E não é assim que Deus faz. Deus tem o tempo dele para trabalhar. Então, assim, que você possa buscar em Deus, peça a Deus para transformar isso em você. Teve uma época que eu estava querendo muito que Deus realizasse as promessas que ele já tinha me dito. E eu estava muito ansiosa, eu não estava conseguindo viver o presente. Eu estava vivendo ansiosa e esperando o futuro. Só que eu precisava me preparar no presente para eu viver o futuro. Não tem como você exercer uma profissão se você não viver o presente, que é passar por uma faculdade. Não tem como, não faz sentido, né? Não tem como você chegar no nível 10 sem você passar do nível 1 ao nível 9, sabe? E assim é nas promessas do Senhor na nossa vida. Não tem como a gente já receber a promessa do Senhor se Deus vê que a gente não está preparado, se Deus vê que a gente não está amadurecido. Então hoje, quando eu olho para uma promessa e eu às vezes, claro, fico triste porque ainda não realizou, depois eu paro e eu olho e eu penso: nossa, Senhor, não aconteceu porque ainda não é o seu tempo. Porque eu ainda não estou preparada, porque ainda falta amadurecimento em alguma coisa, ou falta, enfim, sabedoria, inteligência, alguma outra coisa, discernimento, enfim, alguma coisa falta ainda para não ter acontecido. Porque a palavra de Deus diz que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. E isso vai cooperar com as coisas no tempo certo. Então, quando Deus ele determina uma coisa na sua vida, ela precisa acontecer no tempo que você estiver plenamente maduro, sábio, com discernimento, porque tudo que vem fora de tempo na nossa mão é muito provável a gente estragar. É muito provável a gente querer fazer do nosso jeito. E do nosso jeito, 99% das vezes, provavelmente vai dar errado. Mas do jeito do Senhor, não. Do jeito do Senhor, com certeza vai dar certo. Quando a gente tem o Senhor nos guiando segundo a vontade dEle, nos guiando segundo o querer dEle, é outra história. É outra história. Quando a gente vive isso, a gente entende que é outra história, é completamente diferente. Então hoje eu quero te encorajar aqui a você pedir ao Senhor amadurecimento. Senhor, me amadurece para eu conseguir entender o que essa passagem de Eclesiastes está me falando, que o Senhor tem um tempo determinado para tudo. Que eu não venha só falar esse versículo da boca para fora, mas que ele venha ser algo que habite em mim, que me traga paz, que eu venha entender que o tempo do Senhor é sempre melhor do que o meu. Que você possa entender e levar isso no seu dia a dia, porque quando você leva isso dentro de você, você amadurece, você entende, você tem paz e você confia em Deus, você não fica olhando para a vida das pessoas e pensando por que delas já se realizou e por que comigo ainda não realizou. Você para de olhar para os processos das pessoas, para a vida da pessoa, para a grama do vizinho, e você vai olhar para a sua e entender o porquê que ainda não chegou, ou buscar entender o porquê que ainda a promessa não se cumpriu. Então, que você possa se posicionar diante do Senhor de forma submissa para entender o porquê que as promessas que Ele te prometeu ainda não se concretizaram, porque ainda não chegou o tempo e porque provavelmente alguma coisa ainda precisa ser mudada na gente. Uma coisa que eu vi uma pastora falando é que Deus já tem tudo preparado. E aí hoje de manhã eu estava pensando, Deus já tem tudo preparado pra gente. Só que a gente não está preparado muitas das vezes.
E aí a promessa, ela já não pode ser liberada naquele exato momento que já está preparado, porque a gente precisa ser preparado para receber a promessa, para receber as bênçãos do Senhor. Então, assim, se a gente não estiver preparado, não adianta. Deus não vai negligenciar e dar as coisas pra gente sem a gente estiver pronto. Deus não é como a gente. Não é. Deus é justo. A palavra de Deus diz que Ele ama a justiça. Então, Ele só vai liberar as bênçãos, as promessas sobre a sua vida quando você estiver plenamente preparado por Ele. Quando você estiver plenamente submisso à vontade dEle, plenamente obediente a Ele, obediente à palavra. Quando você estiver plenamente servindo a Ele em santidade, sabe? Então, assim você vai começar a ser transformado, cuidado, moldado pelo Senhor. E com certeza Ele vai começar a liberar as bênçãos sobre a sua vida no tempo certo. Sempre que você olhar, que vier essa inquietação, porque o diabo ele vai usar isso. Ele vai, olha lá, ó, fulano já fez, já fez. Ah lá, ó, fulano tá vivendo isso, você ainda não tá. Tá ficando pra trás. Tá ficando velho. Ele vai usar, vai jogar pensamentos na sua cabeça, ele vai usar pessoas para falar essas coisas, né, ou outras coisas piores, mas confie em Deus, porque Deus sabe o melhor para você. Não é as pessoas, não é você, é Deus. Então confia na vontade de Deus, confia no que a palavra dele diz, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e que há um tempo para todas as coisas, que ele determinou um tempo para a sua vitória chegar. Se você confiar nele, se você crer nisso, você pode ter certeza que ele vai fazer com que a vitória chegue até você. Ele vai te moldar, te preparar. E quando essa vitória chegar, vai ser muito, 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 1000 vezes melhor do que você pensou, do que você imaginou. Porque a palavra de Deus diz que ele faz infinitamente mais do que a gente pede. Às vezes a gente pede uma uva e ele dá uma fruteira inteira, sabe? Ele prepara as coisas, ele prepara a gente não para receber um pouquinho, aquilo que a gente pediu. Ele prepara a gente para receber muito mais. Só que para a gente receber esse muito mais, a gente tem que estar pronto, né? Até porque muitas das vezes a gente está com a nossa mente no menor e Deus quer que a gente vá no maior. Se a gente estiver com a nossa mente ali limitada naquele menor, com certeza a gente não vai conseguir dar conta do maior, daquilo que Deus tem preparado pra gente. Então, que você possa descansar em Deus. Descansa. Pede a Ele ajuda. Eu não mudei, eu não comecei a ser, e não comecei a ser assim do dia pra noite. É um processo que Deus tem me feito passar, tem me feito entender e tem me mudado, me moldado, me melhorado a cada dia. Porque eu tenho me submetido a Deus e pedido para que Deus me molde, me transforme. Porque eu sei as minhas falhas, eu sei aonde eu preciso melhorar. E coisas que eu nem sei, que eu peço que Deus abra os meus olhos para que eu consiga ver e entender. Então, assim, que você possa se colocar diante do Senhor e crer que há um tempo para todas as coisas. Há um tempo da sua vitória chegar. Creia em Deus, não duvide de Deus, não duvide. Não ache que está demorando, não ache que você vai ficar para trás, porque Deus tem uma bênção preparada para você, mas é no tempo dele, é no tempo determinado dele, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a sua e para a minha vida. Amém? Um grande beijo. Deus abençoe vocês. Não se esquece de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo, de curtir, de comentar. Amém? Que assim vocês abençoam a palavra aí a outras pessoas também. Amém? E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não esqueça. Jesus ama você.